Irmãos, a paz do Senhor, Pastor Júnior, estou feliz, estou contente para ministrarmos mais um pouco, mais uma porção da Palavra de Deus. Agora nós estamos aqui diante da nossa lição. A Escola Bíblica Dominical nossa não parou, nós continuamos a ministrá-la. Domingo passado, o nosso superintendente, o pastor Francisco Júnior, já ministrou a primeira lição. A lição que está aqui é a doutrina do trinitarianismo, tá? Então nós estamos com esse trimestre baseado aqui em um Deus triuno. Já foi ministrada a primeira lição, que é Deus, uma pluralidade, ações pessoais, e agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, um ser pessoal, tá certo? Que Deus venha abençoar a vida de todos, que a paz esteja com todos e que nós verdadeiramente venhamos a sempre estar aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lição de número 2, o Espírito Santo, um ser pessoal, e o texto se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de 3 a 5, tá? E dizendo assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Amém? O fundamento, não vou ler, mas já lemos aqui também, quer dizer, o Atos 5:4, é o fundamento que está aqui na nossa lição. Tá? O objetivo geral é mostrar com confirmações bíblicas que o Espírito Santo é um ser pessoal e não simplesmente uma energia que emana de Deus. Amém? Objetivos específicos da lição é reconhecer atributos da pessoa do Espírito Santo, mostrar aspectos sobrenaturais na pessoa do Espírito Santo e explicar as ações do Espírito Santo em nossos atos. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, quem quiser acompanhar, pegue a sua revista, quem tem a revista, e nós vamos começar lendo aqui a introdução. Também não queremos delongar muito, sabe que às vezes fica até um pouco cansativo, tá? A introdução diz assim: o Espírito Santo aparece nas Sagradas Escrituras com qualidades que o distinguem de uma força ou energia proveniente de Deus. Essas qualidades são atributos de caráter pessoal. Amém. Glória a Deus. O trinitarianismo, meus amados, nada mais é do que o ensino que Deus é triuno. Infelizmente tem várias correntes falando que Deus são três deuses. Não são, são um Deus único. Nós temos um Deus único, que lógico, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e cada um com as suas funções, né? Ninguém é maior ou melhor do que eles são. Nós vamos ver isso na lição aqui. Eles são únicos, tá bom? É como nós, olha para você, né? Você é uma pessoa única, mas nós somos um ser tricotômico, não é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, essa matéria, né, nossa, e temos também a alma, sede dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, e o espírito, né, que liga você a Deus. Isso aqui nós não vamos entrar nesse método, mas é para que vocês possam saber que você é único, né, e você tem essa divisão. Essa lição número 2, ela vai nos trazer sobre o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade. Amém? E nós já lemos aqui essa introdução. E falar sobre o Espírito Santo, a gente fala também sobre a pneumatologia, né? Uma palavra grega lá de pneuma, significa espírito, né? E aí vem lá logos, que significa doutrina. Então, assim, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas o Espírito Santo,
E isso não significa, por ser a terceira pessoa da Trindade, é que tem menos importância. Não, não. Que seja inferior, também não. Né? Simplesmente é uma expressão que é usada diante dessa ordem. Eu até coloquei aqui dois versículos, por exemplo, Mateus 28, 19, né? A Bíblia nos fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que ele ficou ali na terceira, né? A terceira, por isso que se fala a terceira pessoa. Temos também lá em 2 Coríntios, capítulo 13 e 14, né? A bênção apostólica, que fala que a graça do nosso Senhor, né, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você vê que também ele aparece ali na terceira. Então foram dois versículos para vocês terem uma ideia, amados irmãos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É um Deus invisível, né, presente conosco, e que nós temos que nos relacionar todos os dias, dia após dia. Ele representa Cristo conosco, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente também. Amém? Então vamos para o tópico primeiro, rapidamente. Destaques bíblicos para os atributos pessoais do Espírito Santo. 1.1 diz assim: como o Antigo Testamento apresenta o Espírito Santo, e no 1.2 fala o Espírito Santo no Novo Testamento. Então, na realidade, ele já está nesse primeiro tópico aqui, ele usa dois subtópicos para falar um do Antigo e outro do Novo Testamento. Amém? Se percebermos, a Bíblia não trata da criação do Espírito Santo. Você não vai verificar isso, o Espírito Santo foi criado. Na verdade, vê que ele coexistiu, né, desde o princípio com o Pai. E o interessante é que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, inclusive também traz a nossa lição aqui, que dentre os atributos dele com o Pai, com Deus Pai, com Deus Filho, agiu na criação de todas as coisas, é verdade. Gênesis 1 e 2 fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Então nós já olhamos o Espírito de Deus. Então lá na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26, na criação lá do homem, interessante, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Quem é esse façamos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A lição também nos traz lá em Jó, capítulo 26, 13, que pelo seu Espírito ornou os céus. Então nós já estamos verificando também que lá no início, né, o Espírito Santo trabalhando junto ali com Deus Pai e Deus Filho. O Salmo 140, 104 e 30 também nos revela que envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Só para vocês terem uma ideia, por isso que se fala do Antigo Testamento sobre a presença do Espírito Santo. Quando nós olhamos essa lição, né, e também olhamos o que nós sabemos, nós nos reportamos muito ao Novo Testamento. Lá a gente vê, parece com mais evidência, mais consolidado ali o Espírito Santo, mas na realidade o Espírito Santo ele agia ali em toda a Bíblia, se nós percebermos. Tá? Eu estou trazendo uns aqui. E o interessante também, que ele trabalhava em todos nos personagens bíblicos, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Eu trouxe alguns bem rápido aqui. Josué, Números capítulo 27, 18 diz: então disse o Senhor a Moisés, olha só, toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Eu quero deixar bem claro, nós temos que discernir. Quando nós temos na Bíblia Sagrada o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade. Tá? Quando nós temos com o Espírito com letra minúscula, é o meu Espírito, é o nosso Espírito. Tá bom? Então nós olhamos aqui, Deus falando a Moisés, falando assim, toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito. E esse Espírito na Bíblia nos fala que é o Espírito Santo de Deus. E põe a tua mão sobre ele. Não só Josué, mas Davi também. Davi, 1 Samuel 16, 12 e 13, também nós vemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Né? E a Bíblia fala que ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Né? E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este
mesmo é. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu na frente dos seus irmãos. Tá? E desde aquele dia em diante, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, mais uma vez, nós estamos vendo a figura do Espírito Santo de Deus. Tá? Josué, só mais um, Saul. Josué, Davi e agora olha Saul. No 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, o interessante é que nós vamos ver o Espírito Santo se apoderando de Saul, primeiro rei de Israel. E em 1 Samuel capítulo 16 e 14, nós vamos ver o Espírito Santo se retirando de Saul, né? E ali o espírito mal atormentava ele. Então nós vamos ver, e tem outros também, que falando sobre o Espírito de Deus. Depois o nosso comentarista, ele colocou já no final desse 1.1, falando sobre o Espírito Santo influencia os homens sobre 3 níveis. Primeiro, intelectualmente. Segundo, moralmente. Terceiro, espiritualmente. Eu achei isso muito interessante, meus amados. Porque intelectualmente, né, a nossa inteligência, o nosso intelecto ali, Deus trabalha. E o comentarista colocou Êxodo capítulo 35, 30, versículo 30 a 35, quando foram fazer o tabernáculo. E se nós olharmos ali no tabernáculo, como foi feito? Foi feito por mãos humanas. Lógico, ali era uma ordem dada por Deus, mas foi feita por mãos humanas. E a Bíblia fala que fizeram a tenda, a sua cobertura, os colchetes, as tábuas, as barras, as colunas, suas bases, a arca, os varais, tudo. E quando ele chega em Êxodo 35, a partir do versículo 30, ele fala: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, e filho de Ur, da tribo de Judá. E também, quando a gente olha lá embaixo, também o dispôs o coração para ensinar a outros, e chamou a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Perceba que ele traz o nome de 2 pessoas, de 2 homens, que a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor. Então, se nós olharmos intelectualmente, o Espírito Santo vem e capacita. E quando nós olhamos no capítulo 31 de Êxodo, também ele vai falar que Bezalel, ele tinha o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, só que ele foi levado para uma área de elaborar projetos, de trabalhar com ouro, com prata, com cobre, tá? E lapidar pedras para engastar e entalhos da madeira. Isso tudo está lá em Êxodo 31, a partir do versículo 2. E o Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, ele já foi diferente, né? Tem a saber o que Deus ali, o Espírito Santo colocou nele ali, aquela sabedoria para a tenda da congregação e para a arca, né? E o propiciatório que está sobre ela e todos os seus pertences da terra. Então imagina, né? O Espírito Santo capacitando esses homens para criar, né? Para fazer o tabernáculo e ali fazer aquela arca da aliança tão linda e tão perfeita que é a representação, né? Foi a representação de Deus aqui na terra. Então, para que vocês tenham essa ideia, intelectualmente e moralmente nós olhamos lá em Salmo 51. Salmo 51, na realidade, é um salmo de uma confissão, né? Davi, ele de alguma forma, ele estava pedindo perdão, estava confessando os seus pecados, Salmo 51. Eu acho lindo o Salmo 51. E nesse momento que ele fala isso, que ele fala que é moralmente, onde o comentarista coloca aqui na revista, é porque ele viu o erro e fala assim, não, agora eu tenho que pedir perdão, eu tenho que voltar atrás, né? E Davi vai escrever o Salmo 51. E ele foi escrito na ocasião do pecado dele com Betseba, tá? E a morte, né, do seu marido Urias. E o rei Davi foi o principal culpado disso tudo. E aí o que ele coloca assim? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Olha aqui mais uma vez, né? Então nós olhamos que ele vem intelectualmente, vem moralmente, e nós temos que aprender, irmãos. E nós
quando nós fazemos algo que desabone, né, a nossa conduta. Tem que despertar em nós uma consciência, nós temos que estar ligados com o Espírito Santo. Sabe, quando a gente vai querer fazer algo e fala, opa, está errado, vem em nós uma consciência falando assim, não posso fazer, isso está errado. Então nós temos que aprender com o Espírito Santo, nós temos que deixar o Espírito Santo que leve a nossa vida, a nossa conduta, o nosso agir. Porque quando nós olhamos isso moralmente, cabe a nós também, é Deus nos ensinando, é o Espírito Santo nos ensinando quanto a isso. Olha, olhamos intelectualmente, e eu quero dizer também a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que Deus, o Espírito Santo, Ele nos abençoa espiritualmente quando nós falamos de inteligência, de nos capacitar. É pedir para o Espírito Santo nos dar projetos novos para a nossa igreja, projetos novos para a nova liderança, para que nós venhamos a trabalhar melhor com a família, com os casais, com as crianças, com o departamento de louvor, porque o Espírito Santo pode fazer isso, pode nos renovar, mudar nossos conceitos, sair da mesmice. Então nós temos que pedir isso ao Espírito Santo de Deus. E você que está fazendo concurso público também, que vai fazer, estude, na hora da prova, peça para que Deus venha a lembrar aquilo tudo que você estudou, peça para o Espírito Santo reter isso na sua mente, para que você possa sair bem. Então, o comentarista fala dessas duas coisas, intelectualmente, moralmente, por final, espiritualmente, óbvio, espiritualmente, Ezequiel, ele traz Ezequiel capítulo 3, 24 a 27, que entrou em mim um Espírito e me pôs em pé e falou comigo. Olha, irmãos, quando nós estamos ligados com Deus, nós estamos ligados com o Espírito Santo e Ele fala conosco. Ele fala contigo, Ele fala comigo, Ele nos abençoa, é o Espírito Santo, mas nós não podemos tirá-lo, nós não podemos apagar isso das nossas vidas. Espiritualmente, há um Espírito que te coloca de pé, que fala contigo, que cuida de você, que te protege, que te guarda, Deixa o Espírito Santo lhe usar, e usar nesses dias tão conturbados que nós estamos aí vivendo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Olha aqui no item 1.2, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele vem trazendo mais uma conexão, tá? Uma conexão do que ele está vindo ali do antigo para o novo. Ele coloca aqui, por exemplo, Pedro, quando Pedro faz referência a Joel, e Pedro fala, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, aí os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, E aí, se você olhar lá em Joel, primeiro foi em Atos capítulo 2, 14 a 18. Aí você pega agora no Antigo Testamento, Joel 2, 28 a 29 e fala, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Ele está fazendo mais um link ali, uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Continuando aqui, ele falou algo muito interessante também. Também tem aqui Maria, mas eu não vou falar Maria também, tá? Quanto ao Espírito Santo, ele direcionou Jesus no seu ministério, tá? E eu quero dizer também que é ele que direciona no nosso ministério, no seu ministério, tá? No ministério pastoral, evangelístico, no seu ministério de oração. O que você vem fazendo na igreja é ele que direciona, assim como o Espírito Santo direcionou o ministério de Jesus. Lá em Lucas 4, de 1 a 2, fala, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado, pelo diabo. E ali o nosso Senhor Jesus, ou Cristo, ele saiu vitorioso, mesmo com aquela tentação do diabo. Amém? No item 2, fala, as ações pessoais do Espírito Santo têm aspectos sobrenaturais. Tá bom? 2.1. O Espírito Santo, uma pessoa divina. O Espírito Santo é o substituto de Jesus na obra de condução da igreja, atuando como o outro Consolador. Tá? Jesus disse ainda que este Consolador daria prosseguimento ao ensino que ele havia iniciado. Por ser o Espírito Santo dotado de sentimento, Paulo recomendou à igreja que não o entristecesse. Duas coisas aqui muito óbvias, O Espírito Santo ele é divino e também um substituto.
né? João, no capítulo 14 a 16, fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, né? E aqui você vê o pé de igualdade, né? Que nós estamos falando. Então Jesus veio, Deus Pai vem, manda Deus Filho à terra, cumpre a obra, cumpre a missão, e agora fala: não, agora vai vir um outro Consolador para continuar. Então só para continuar essa obra tinha que ser um ser divino, o Espírito Santo, e também o substituto. João 14, 26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Amém? Essas ações pessoais do Espírito Santo. E aqui eu quero ele já falando sobre o Espírito Santo dotado de sentimento. E é uma verdade, de sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. E um sentimento de amar, de chorar, de interceder e de ter ciúmes, né? Por exemplo, vamos olhar aqui rapidamente a compaixão, a intercessão e o choro, né? Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo intercede por mim, intercede por você. Tristeza, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sim, nós entristecemos o Espírito quando nós saímos da linha, quando nós ultrapassamos o limite, quando não era para dizer algo nós dizemos, quando nós esquecemos aquilo que não era para esquecer da palavra do Senhor, quando nós negamos a Cristo, quando nós ficamos fracos, quando não queremos mais nada com a igreja, com o pastor, com a congregação. Isso entristece o Espírito Santo. Não entristeçais. Ele sente ciúmes também de você. Tiago 4,5. Ou cuidais vós em vão, diz a Escritura, o Espírito que nós habita tem ciúmes. Irmão, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de você. E o amor. Rogo-vos, irmãos, por o nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aleluia! Pelo amor do Espírito, Romanos está falando. Amém? Vamos aqui para o tópico, para o último tópico. Por ser Deus onipresente, o Espírito vê os nossos atos, tá? O pecado de Ananias e Safira é onde nós lemos lá no início, né? O maligno influenciou o primeiro casal no Éden e repetiu sua ação contra outro casal. Desta vez na igreja dos dias dos apóstolos. O pecado desse casal foi mentir ao Espírito Santo. No Éden, Adão e Eva pecaram contra Deus Pai, consequentemente morreram espiritualmente e receberam a promessa da morte física. No caso de Ananias e Safira, pecaram contra Deus, o Espírito Santo, por influência do mesmo Satanás. Pedro diz: não mentiste ao homem, mas a Deus. Em consequência, também morreram. E aqui a gente vê os atributos do Espírito Santo. E foi colocado aqui, né, por ser Deus onipresente, o Espírito Santo vê também o que? Os nossos atos. Vê os nossos atos. Tá? E 1 Coríntios capítulo 2, de 10 a 11 fala: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Perceba que no primeiro Espírito aqui é o Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem. E aí depois ele fala com o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. A sua onisciência e também a sua onipresença também, e também onipotência. Amém? No caso de Ananias e Safira, não precisa falar, eles venderam, reteram parte ali daqueles valores, da herdade, e aí o Espírito Santo já tinha falado ali a Pedro, e Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste no Espírito Santo? Né? Então já tinha revelado ali pela onipresença gloriosa também do Espírito Santo, tá bom? Meus amados, e por último, o pecado na igreja de Jesus. Então,
fala assim: quando há pecados desabonadores da conduta cristã, deve-se estar ciente que o Espírito Santo está presente, visto que foi mandado como consolador exclusivo da igreja. A igreja não tem que ter medo por estar o Espírito Santo presente em todos os seus momentos. Contudo, deve recorrer a ele em temor e arrependimento, pois, como o Pai e o Filho, ele também é amor. O pecado de Ananias e Safira foi desconhecer isso e usar de engano perante Deus, como disse Pedro. O pecado dentro da igreja, o pecado na igreja de Jesus. Irmãos, vamos ter muito cuidado. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus, né? Quando nós pecamos, o Espírito Santo também se afasta. E a Bíblia nos fala, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 19, eu achei muito interessante. Nós olhamos que aquela igreja era uma igreja nova, a igreja de Tessalônica, e esta igreja foi estabelecida apenas 2 ou 3 anos na segunda viagem missionária de Paulo, né? Para ali. Por alguns pensaram, eles retornariam imediatamente. O que a palavra nos fala sobre aquela igreja, que por ser uma igreja nova, Paulo deveria ali estar fortalecendo aquela igreja de Tessalônica. E os tessalonicenses, eles precisavam de ouvir algo, tá? E eu achei muito interessante quando quando eu vejo no capítulo 5, que é o último capítulo dele, ele, a partir do verso 6, ele fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos o que? Sóbrios. E ele vem dando várias recomendações, né? E aí, quando ele chega ali a partir do versículo 12, ele vai dizendo o seguinte: olha, veja que ninguém dê a outro mal por mal. Ele continua assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. E aí ele chega: não extingais o Espírito Santo. Ele fala: não apague o Espírito Santo. Não suprima, não retire o Espírito Santo, não sufoque o Espírito Santo. E é isso que Paulo estava ali trazendo àquela igreja, para não fazer isso. E para nós também fica este recado, meus amados. O Espírito Santo trabalhando com esse Deus, que é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalhando lá desde o início, desde a fundação do mundo, trabalhando em vários personagens bíblicos, em vários homens e mulheres. E depois a gente vê o Espírito Santo também agindo no ministério do nosso Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Nós temos que deixar Ele agir, porque o Espírito Santo é movimento. E Ele se movimenta em mim, movimenta em você. Tem que estar movimentando a nossa igreja. Nós temos que deixar trabalhar. E aí, como fala aqui o comentarista, que fala sobre o pecado. Sim, às vezes acontece isso, mas nós temos um Deus que tudo pode, e o Espírito Santo, como fala o nosso comentarista, ele também é amor. Então, meus amados irmãos, fique com esta palavra, fique com esta rica mensagem que está trazendo a nossa lição, a lição de número 2 sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero só terminar aqui lendo o Romanos 8, a partir do versículo 9, ao seu coração, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que a Bíblia fala. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Eu quero dizer só o finalzinho, irmão, que ele fala assim: porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras do corpo, vivereis.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus abençoe rique e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e falado em nossas vidas. Abençoe, Deus, a cada um que estará ouvindo essa ministração, que está ouvindo agora também, Deus, que o Senhor venha abençoar de todas as formas. Não queremos, Deus, tirar, não queremos apagar o Espírito Santo que há em nós. Nós temos que ter cuidado, um zelo, Pai, para que Ele venha sempre estar conosco. Ajude a cada um que aqui está, a cada um que está, Deus, ouvindo esta ministração. Sê com todos nós, nos abençoa. Assim nós pedimos em nome de Jesus.